Ohayou, konnichiwa, konbanwa. Caros ouvintes do Acervo Fantástico, estamos com mais um episódio da nossa temporada de Casas Mal Assombradas. E pela abertura você deve ter se tocado que a gente está falando de um filme japonês, Ju-On, O Grito, filme de 2002, que junto com aquele filme The Ring, né, levou ao mundo todo essa febre do J-Horror, né, um horror feito no Japão, com uma pegada muito similar assim, no final do século passado e no começo desse, né, esse ano agora está fazendo basicamente os 25 anos mais ou menos que existe esse gênero, né, então na nossa temporada de Casas Mal Assombradas a gente pensou, tem que ter algum filme, né, fora do padrão americano e tal, europeu, e que melhor filme, por exemplo, japonês, pra gente falar do que o Grito, né, Ju-On, filme que é sobre isso exatamente que a nossa temporada tá cobrindo, né, uma casa que tem umas assombrações lá de uma mãe, de um filho, de umas entidades, um filme que marcou bastante, foi refeito até nos Estados Unidos, foi bem legal. Antes de a gente começar a falar do filme mesmo, deixa eu apresentar meus dois co-anfitriões, Diego Nunes, dê olá pros ouvintes. Konnichiwa, Watashiwa, Diego desu. Yoroshiku! E o Igor de Campos. Konnichiwa, motherfuckers! Eu não vou fingir que eu sei falar japonês, não, porque eu não sei falar japonês, não. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, cavaleiros, sobre esses filmes sombrios, histéricos, episódicos e nipônicos. É um filme que, teoricamente, é o terceiro dessa série, né? Mas foi o primeiro feito para o cinema. Os outros dois anteriores foram feitos direto para vídeo, né? Então, são filmes que são bem mais inexpressivos, né? Não são tão conhecidos. E o que marcou mesmo, o que explodiu mesmo, foi esse terceiro, que é tecnicamente o primeiro filme, né? Você não precisa ter assistido nada do que veio antes. Eles recontam, basicamente, a premissa nesse terceiro filme. E a trama é assim, né? No Japão, tem uma casa lá onde teve um crime que aconteceu, né? Uma mãe foi morta e o filho, pelo esposo, assim. E é um estilo de assombração de fantasma um pouco diferente do nosso, é um fantasma assim completamente irracional. A gente já falou na temporada várias vezes esse elemento, né, do fantasma que não segue adiante pro além, que fica na Terra porque tem algo a resolver, né? Então ele tem uma missão, tem uma tarefa e tal. Isso não é o caso aqui. Eu tava até lendo esse tipo de assombração, chama Onryo, que é um espírito da vingança só. Então eles só estão lá para se vingar. Então o próprio filme, né, em inglês tem esse nome, né, The Grudge, né, que é o rancor. Então acho que é só isso que marca, né? É só rancor, só ódio, só vingança. É sobre esse Onryo, que é um fantasma vingativo, né? É um nome geral para fantasma vingativo, né? E cheio de rancor, de fato. Tem também uma lenda específica da Oiwa, que é um tipo de Onryo baseado numa mulher que foi selvagem assassinada, né? Sofreu uma grande violência, né? Que era esposa de um marido violento, igual no filme. Então o filme também é baseado nesse pequeno mito japonês também da Oiwa. É isso aí, então é uma atualização, né? Uma mulher que foi assassinada, ela e o filho, né? Então todas as pessoas que entram nessa casa, inclusive porque quando o filme começa, o marido mesmo, ele também já morreu, ele parece que se suicida antes, né? Não fica completamente claro, mas ele também já não tá mais vivo, e isso mesmo assim não apazigua ela, né? Então todas as pessoas que chegam nessa casa meio que se contaminam, né? Que são outro aspecto diferente dessa assombração, né? Que no ocidente, né? A assombração é uma coisa ligada ao lugar, sítio físico, geográfico. Você entra naquela casa lá e tal, tem alguma coisa, você sai e acabou, né? Nessa do Grito, do Ju-On, você meio que fica marcado, né? Então, se você tem algum contato com eles, você vai acabar morrendo, você vai acabar tendo que pagar por esse crime que aconteceu, mesmo você não tendo nada a ver com isso, né? Então, a família, todos os membros, um por um, vão morrendo. Tem uma velhinha idosa lá que é meio catatônica, né? Tem uma assistência social que vai lá e descobre a situação dela, meio que de abandono, né? Porque a família toda foi morrendo ao redor dela, o filho, a nora, a outra filha, até os detetives que lidaram com o caso, o chefe da moça da servidora social. É uma coisa que vai se alastrando assim, meio irracionalmente, né? Então é isso, um filme meio que a diferença desses filmes com esse pendor mais cristão, né? Que eles chamam um exorcista e tal, não sei o que, aqui não tem nada, nenhuma ajuda do além, alguma ajuda religiosa superior que auxilia esse pessoal, não tem nada a ser feito, né? Você só testemunha esse mal que vai se espalhando, mas ao mesmo tempo eu não acho que é um filme assim super cínico, né? Como poderia ser, desesperançoso, um filme que
acho que o que tá na cabeça dos criadores, né, do Shimizu, que dirigiu e tal, é mais assustar o espectador, né? Meio que os personagens são meio que desconexos inicialmente, você vai vendo que a história é contada fora de ordem, mas o que fica pra você são essas cenas, são momentos de susto, de medo, de tensão. É uma vibe, né? O filme acaba meio que, né, ninguém se salvou, mas fica em aberto, né? Não tem uma solução pra esse problema dessa mulher lá que tá assombrando as pessoas que chegam na casa. E é isso, né? É um filme que você acompanha diversas pessoas que chegam na casa ou que tem algum contato e eventualmente são assediadas e morrem, né? É isso. Mas mesmo assim é um filme que é super divertido, super interessante e tem realmente esse ponto de vista diferente, né? Japonês e tal. E é isso, né? Eu queria, inclusive, já, né, adiantar ao longo do episódio, né? O nosso grande Diego, ele morou no Japão uns anos, né? Então, com certeza tem alguns detalhes, né? De como é viver no Japão e tal, que a gente espera, talvez, ouvir através dele, né? Inclusive, eu lembrei muito do Diego vendo não esse, mas o remake, né? Que o mesmo diretor fez, 1 ou 2 anos depois, com a Sarah Michelle Gellar, né? Então, mas é um elenco todo americano no Japão, né? Então tem esse elemento um pouco a mais do gaijin, né? Que não tá no seu país de origem lidando com essa coisa que ainda é mais complexa ainda, né? Pra quem não é da cultura. Mas então é isso. Eu queria então já perguntar pra vocês qual é a história que vocês têm, né? Com esse filme, com essa série e tal. Deixa eu perguntar pro Igor primeiro. Igor, qual é a sua história com O Grito, Ju-On, e os seus diversos spin-offs e tal? Com os diversos spin-offs, eu não tenho nenhuma história, não. Eu assisti... Bom, eu e o Diego, a gente tem uma história muito parecida, porque a gente viu esse filme no cinema juntos, né? Em 2002, 2003, não sei. Esse ou o americano? Não, a gente viu a versão norte-americana do Grito. Eu lembro que eu morri de medo desse filme. Gostei dessa versão americana, mas eu fui assistir a versão japonesa, né, o original japonês, agora, né, pra gente gravar o podcast. Eu já conheci a história, eu já tinha assistido a série de televisão que foi feita pro Netflix, Ju-On Origins, que eu gostei muito. Achei muito boa essa série. Essa é uma minissérie, na verdade. Fui assistir esse filme sem muitas expectativas, achando que ele ia ser... Assim, eu sabia que era do mesmo diretor, então eu imaginei que fosse muito fiel, se não idêntico à versão norte-americana, mas eu fiquei muito surpreso porque eu gostei muito mais da versão japonesa. Gostei muito mais do original. Achei muito mais interessante. E, bom, basicamente a minha história é essa, assim. Eu assisti o original há pouco tempo e a versão norte-americana é boa, mas tem esse ranço, né, assim, quando os americanos eles fazem um remake, assim, você sabe que eles têm preguiça, né, de ficar lendo legenda, né, então tudo que vem de fora eles têm que fazer uma versão deles, porque, né, de outra forma não faria sucesso dentro do mercado interno norte-americano, né, então aí tem que colocar alguns nomes conhecidos. Aí na época, né, a menina que fazia o Buffy Caça-Vampiros era a atriz do momento, né, aí coloca a Sarah Michelle Gellar lá. Eu achei, não sei, eu nunca gostei muito dela, assim, perdão aquelas pessoas que são fãs da série Buffy, mas eu não assistia e eu acho ela muito sensal e, não sei, a interpretação dela no filme não me chamou atenção. Nenhum dos atores norte-americanos no filme me chamou atenção. Aliás, é até estranho de se ver, né? Eu sei que isso faz parte até daquilo que o diretor quis propor, né? Assim, essa figura desse estrangeiro no Japão lidando com uma coisa que não é ocidental, é uma coisa que é muito japonesa, né? Fantasmas que são muito japoneses. Eu sei que faz parte da ideia do filme, mas ao mesmo tempo é estranho, né? Você vê aqueles americanos todos circulando em um ambiente tão tipicamente japonês. Eu não sei. Então, assim, eu não recomendaria a versão norte-americana. Eu recomendaria as pessoas assistirem o original, que realmente é muito bom. E eu acho que ele vai dar muito pano pra manga pra gente conversar hoje. Perfeito. E Diego, eu sei que você viu com o Igor, né, que ele falou, mas e o primeirão japonês mesmo? Então, interessante, né, que em 2004, quando a gente foi ver o filme, eu não sei o Igor, né, mas eu não tinha visto o The Ring, não conhecia J-horror, assim, né? Não tinha muita familiaridade. Então, eu também, como o Igor, me caguei de medo nesse filme, quando eu assisti a versão americana do Grito. Porque o que é diferente, né, dos outros filmes de terror em geral, especialmente ocidentais, que foi mantido nessa versão americana, é que não tem um início tranquilo e calminho, sabe, devagarinho, vai crescendo, 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 e aí só no meio pro fim a coisa fica braba. O filme é brabo o filme inteiro, do início ao fim. Né? A impressão, a sensação que eu tive quando eu assisti o filme, e especialmente depois que o filme acabou, eu lembro até hoje, foi que esse filme era insaciável. Assim, as cenas de medo e de suspense era o tempo todo, não parava, assim, sabe? Então eu fiquei o tempo todo tenso e nervoso no cinema, assim. Os fantasmas, eles realmente me afetaram, aquele, sabe, o som e a maquiagem, assim, eu fiquei, e os olhos, né? Foi um grande impacto sobre mim esse filme, quando eu assisti a primeira vez.
Aí depois eu fui ver, depois que eu comecei a assistir filmes de terror com mais frequência, fui ver os filmes japoneses e gostei muito, né? Eu gosto de J-horror, sabe? Li também o livro que deu origem ao The Ring, né? O Ringo. Eu gostei muito do livro também. E adorei Pulse, eu vou recomendar depois no final do episódio, né? Eu acho que é o melhor filme dessa safra J-horror é o Pulse, né? Eu acho mais original, mais interessante, mais inteligente. E aí eu assisti o Ju-On, né? O filme japonês. Essa versão também gostei muito na época, achei bem legal. Assim, fui ver de novo agora, né? E agora eu vi primeiro o Ju-On japonês, o que a gente vai falar sobre ele hoje, e depois eu assisti a versão americana de novo, né? E foi muito interessante, foram experiências completamente diferentes do passado, porque eu vi o japonês agora, depois de ter morado no Japão, e eu achei também, igual o Igor, achei muito bom o filme, muito interessante, fiquei muito impressionado que eles conseguiram fazer muita coisa e dar muito medo com muito pouco, com um orçamento tão baixo. Esse filme dá pra ver que o orçamento dele é baixo. É quase um filme pra televisão, assim, japonesa, praticamente, né? Então, foi das poucas coisas que eu não gostei, que tipo assim, a iluminação é clara demais, é bem televisão, assim, sabe? Só no final do filme que a casa fica mais escura e tal, mas o filme é bem claro, assim, tá tudo luz direta, assim, mas eu gostei, achei a história ótima e depois vou falar mais sobre os aspectos do filme, mas gostei muito. E eu achei a versão americana muito inferior. Nossa, é o que eu vi que o diretor foi mantido, né? O diretor do filme japonês quis fazer o filme também americano, ótimo, né? Mas foi outro roteirista, sabe? Um roteirista americano, diálogos horríveis, mal escritos, assim, sabe? E o filme tem esse negócio americano que tem que encaixar tudo, tem que costurar tudo, e tudo tem um início, meio e fim, tudo tem uma causa e consequência, sabe? E aí explica tudo direitinho no final do filme, e o filme japonês tem essa grande qualidade que não tem muita explicação, tem fios soltos que estão muito bem soltos, são melhores soltos, e a gente não sabe o que vai acontecer depois, sabe? Tem muita ambiguidade, como a cultura japonesa, né? Que é super ambígua. Então, eu acho que tem muito pano pra manga pra discussão. O filme japonês é muito superior, recomendo muito a galera assistir o filme japonês. Perfeito. Já eu vi os dois também, eu não lembro em qual ordem. Eu acredito que eu também devo ter assistido o americano primeiro, né? Que eu não achei assim grande coisa na época e tal, mas eu achei legal esse cenário, né? Essa situação dos personagens que é bem mais vaga no original, como o Diego estava mencionando, né? E é um filme contado fora de ordem e é bem mais confuso no original, eu achei legal isso, né? Você começa aqui meio que no meio, depois volta, depois pula pra frente, depois volta de novo, depois pula bastante pro futuro, né? Tem um detetive cuja filha depois cresce, né? Passa tipo anos depois, é uma coisa que não tem muito, você fica meio sem amarras assim, quando é que tá acontecendo aquilo, né? Mas eu curto bastante, J-horror é bem legal, realmente como o Diego falou, né? Do Pulse, né? Aquele diretor o Kurosawa, né? Sem ser o Akira, né? O nome dele é o Kiyoshi Kurosawa. Ele faz uns filmes muito legais. Tem aquele Cure também, que eu gostei bastante. Outro desses que eu não sei nem se tecnicamente chega a ser J-horror, mas é um filme de terror japonês dessa época, né? Que é muito legal também. E isso, né? Em geral, eu adoro cinema japonês em geral, né? Eu tendo a pular mais pro passado um pouco, né? Dos anos 70, 60 pra trás, né? Cinema preto e branco, né? Tem cada clássico. Então eu adoro muitos Kuroneko, os filmes de terror assim tradicionais que puxam bastante e se sente isso nesse filme, né? Essa atualização dessas figuras fantasmagóricas, né? Da mitologia deles. Mas é isso, né? Realmente, como o Diego falou, um filmão, acho bem legal, bem importante assim, marcou uma época e vale a pena ser assistido. E isso que o Igor recomendou da série, eu não tinha assistido, mas agora eu vou anotar pra ver, né? Essa Ju-On Origins, eu não tinha assistido, não vou procurar ela, eu gostei. Eu gostei aqui até daquele remake do The Ring, né? Com a Naomi Watts, eu achei legal também. A maneira como ele foi atualizado para os Estados Unidos fez mais sentido do que esse do Grito, né? Que se passa todo no Japão de novo, mas com um elenco americano meio expatriado lá, fica muito, é meio desnecessário, né? O The Ring não, realmente uma história que se passa toda já transportada, né? Mas então, bora então falar do filme mesmo, né? Desse Zonryo, que é um fantasma cuja única utilidade, única missão é vingança e mais nada, né? Você não tem como apaziguar esse fantasma. Isso é uma coisa que achei bem interessante e até filosoficamente diferente dos outros filmes que a gente tem falado, né? Que eles têm uma agenda, né? Em geral, né? Iluminado e os outros, até quando eles não têm uma agenda clara, eles têm uma racionalidade que aqui não tem, né? Você não tem como lidar com esses espíritos, né? É uma coisa puramente irracional. Você acha que, por exemplo, o Diego, né? Você que morou lá e lidou com eles, que eles são, o povo japonês é bem interessado nesse elemento da estabilidade, não é? Da ordem, funcionamento,
tudo rodando direitinho e tal, porque é assim que você lida com o mundo e essa quantidade enorme de pessoas se consegue morar na sociedade japonesa, porque todo mundo regrado, né? E aí, talvez nesse imaginário deles, né, tem essa criatura, né, essa coisa que é puramente irracional, não obedece nada, você não comunica com ela, você não consegue pegar lá um amuleto, entregar lá e chamar o exorcista e lidar, não tem o que fazer, né? Não tá interessada em nenhum sentido com ordem, com razão, com nada. Então não é só um medo do além, mas esse medo desse caos, né? Eu imaginei isso assistindo, né? Eu não sei, você acha que tem alguma coisa a ver ou é puramente besteira? Eu concordo com certeza com você. Eu ainda vou acrescentar outros elementos, mas eu concordo que o grande medo, nos maiores, pelo que eu morei lá, tá? Minha opinião total. Um dos maiores medos que eu acho que o japonês tem é exatamente do imprevisível e do caos, né? E da desordem. O japonês, ele tem muito medo disso e ele odeia ter que lidar com o imprevisto, porque o japonês precisa de manual, de protocolo para lidar com algum problema, sabe? Se surge algum problema, ele precisa de um guia passo a passo. Tanto é que, se você pegar os livros mais comprados e mais lidos no Japão, muitos são manuais. Manual de como fazer coisa. Eles precisam muito disso. Então, por exemplo, eu passei por muitos treinamentos contra terremoto lá, de prevenção a terremoto. E aí você aprende a seguir o protocolo do que fazer quando tem um terremoto. Então, eles fazem isso muito para estrangeiro, porque o estrangeiro precisa aprender o protocolo. Você precisa estar junto com a gente aqui para saber o que vai fazer. Não pode ter gente fazendo coisas diferentes quando tem um terremoto, por exemplo. Então isso com certeza, mas eu acho que também tem uma questão meio quase educativa desse mito, porque também tem um aspecto da cultura japonesa de que o crime e a violência, né, ela acontece muito na esfera privada, né, na esfera doméstica, porque o japonês ele tem uma questão muito forte, uma relação muito forte com o sentimento de vergonha, né? Se nós ocidentais temos uma relação com a culpa, que muito ajuda a gente a não cometer atos bárbaros, né, e criminosos, a gente vai se sentir culpado depois, né, como todo bom pertencente à cultura judaico-cristã. O japonês, ele não é judaico-cristão, né, então ele não tem muita culpa, mas ele tem vergonha, ele sente muito, ele tem um grande problema das pessoas, da sociedade saber e descobrir e olhar feio pra ele. Então, por exemplo, crimes na esfera pública são muito raros, ainda mais individuais, por exemplo, roubar carteira, sabe? É por isso que não tem roubo no Japão, muito. Porque se alguém vê você roubando, se alguém vê você cometendo um crime, é péssimo. O japonês tem muito medo disso também, sabe? De ser pego pela sociedade fazendo uma coisa errada, sabe? Ele tem muito medo dessa vergonha pública. Então, os crimes, a violência, ela explode muito quando ninguém tá vendo, ou seja, na esfera privada. E eu acho que o japonês, a cultura japonesa precisa, às vezes, de também um entrave cultural e mitológico, porque lá o crime de violência doméstica perpetrado por homens contra as mulheres e contra crianças é comum, acontece muito, talvez seja o crime mais comum no Japão, a violência doméstica, porque tem muita impunidade, a polícia não ajuda, a polícia ela coberta muito. Culturalmente o marido ainda tem muito poder sobre a família, sabe? Se ele decidiu bater na mulher, ele é o dono da casa, ele é o chefe e acabou, deve ter motivo. Então as mulheres até hoje no Japão elas têm muito medo e têm muito receio de ir na polícia pra denunciar o marido, assim. E é porque a polícia mesmo não quer fazer nada, não faz nada muito. E essas coisas estão mudando muito devagar lá. É uma maneira de ver esse filme pra mim, sabe? O filme, ele tem no fundo, tem essa mensagem muito lá, essa situação frágil, essa situação meio indefesa da mulher no Japão e das crianças perante o marido. O que acontece se o marido enlouquecer e ficar maluco igual no filme? Ninguém vai defendê-los, né? Ninguém. Eu não acho que isso é um tema submerso do filme, não. Acho que isso é bem primeiro plano, assim, né? É violência contra a mulher e as crianças nesse âmbito privado, né? Eu falei submerso porque eu quis dizer, assim, que o filme não foi feito como uma denúncia. Não é um filme claramente denúncia contra isso. Não é um drama social, né? O filme é um filme de terror. Então você pode interpretar o filme como aquele marido ficou maluco e aquele cara é ciumento, doido, sabe? Mas eu acho que o filme não fala só sobre esse marido, né? Eu acho que o filme fala sobre o marido japonês em geral também. Eu concordo com o Diego, assim, eu acho que também o filme ele não visa, assim, denunciar violência doméstica contra mulheres e contra crianças, né? Esse não é o objetivo do filme. Mas, assim, você não tem como separar certas situações sociais e certos elementos que você encontra na cultura, né? Daquilo que faz o
filme, né? Assim, eles estão lá, mesmo que eles não sejam, assim, diretamente pronunciados. Então, o filme ele não é um filme denúncia, mas se você parar para pensar, essa figura da mulher, do fantasma vingador de uma mulher que foi traída, que foi rejeitada, que foi assassinada, que foi violentada, que sofreu algum tipo de violência sexual e que volta, né, que sai do mundo dos mortos para se vingar, é uma coisa muito constante no cinema de horror japonês, né? Tanto é que a maioria dos fantasmas, inclusive dessa nova leva, né? Assim, nova leva já tem uns 30 anos quase, de cinema de horror japonês que fez tanto sucesso nos anos 90 e no começo dos anos 2000, a maioria dos espectros, a maioria dos monstros, né, que habitam esses filmes são fantasmas de mulheres. Eu acho que isso sim diz alguma coisa a respeito da situação da mulher no Japão, na cultura japonesa, na forma como essa mulher é vista, porque é uma mulher que não tem socialmente, Diego, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu acredito que ela não tem ainda, né, socialmente muita voz, né, muita predominância, muita participação, mas ela vai aparecer nessas histórias de fantasma, nesses contos de horror, né, como sendo um espírito vingativo que justamente vem se vingar desses homens que as maltrataram, né? Então eu acho que sim, né? Assim, agora a gente está falando do Juno, que tem eu esqueci o nome dela, mas qual é o nome da fantasminha do Juno? Ju-on. Juno é aquela moça grávida. Juno é a moça grávida, tá? Agora que o fantasma se chama Kayako, e o menino chama Toshio. Isso, Kayako. Mas a Kayako é só um exemplo, né? Assim, a gente tem o exemplo talvez mais conhecido, né? Que é a Samara do Ringo, Ringu, né? De repente, daqui a pouco o sobreiro fala, não, o Ringo é o quarto Beatle, né? Aquele que ninguém gosta, com o qual eu pareço, inclusive. Mas, enfim, né, a minha observação era essa, assim, sabe? Então eu acho que vale a pena prestar atenção nisso, né, nesses fantasmas. Isso é uma coisa que vem também, assim, sabe, de outros filmes japoneses. Se você parar para pensar, para lembrar outros filmes, né, que não são exatamente filmes de horror, né, mas filmes que têm essa figura do fantasma, como, por exemplo, Contos da Lua Vaga, do Kenji Mizoguchi, né, normalmente são fantasmas, ou então a Onibaba também. Você tem fantasmas de mulheres e figuras demoníacas associadas à mulher. O Onibaba, inclusive, ele faz uma brincadeira com a Hanya, que é uma máscara tradicional do teatro no, que representa justamente um espírito demoníaco, né, feminino. Aproveitando essa deixa, é interessante, né? Isso a gente está fazendo aqui, o Igor geralmente faz, né, psicanálise selvagem dele, a gente está fazendo tipo estudo cultural aqui, selvagem e ignorante pra caralho, né? Pelo menos pelo que a gente conhece no cinema, né? Alguma literatura, realmente esse papel da vingança no cinema de terror japonês em geral é um papel feminino, né? Você diz essa ausência de voz e tal não é atual, eu imagino, né? É algo que é histórico. E eu acho até interessante esse elemento, né, da falta da voz da mulher, de não ter o apoio institucional da polícia e tal, da sociedade. É uma coisa que me ocorreu agora nessa última vez, né? Eu já tinha assistido o filme várias vezes, mas nessa última agora me ocorreu que a Kayako não fala, né? Mas ela tem aquele ruído gutural já famoso, né? Aquele... Então acho que esse ruído famoso já dela, isso é significativo, né, da falta de... Ela não fala, né, ela não tem voz, ela tem aquele ruído, e o menino, pela vez dele, ele tem um miado de gato, né? Nenhum dos dois tem voz propriamente dita, né? Foi algo que foi tirado deles, nunca nem tiveram, né? É exatamente isso. As mulheres até hoje, em geral, elas não têm muita voz, não têm muito poder, sabe? Elas não ganham... Tipo assim, se tem um movimento mundial de conscientização da importância de você ter mulheres em posições de poder, da importância de ter pelo menos 20% de mulheres em posição de gestão, né, em posição de mando em empresas, para que tenha algum tipo de voz, porque uma mulher ou duas não adianta, a maioria vai ganhar. Então, no Japão, por exemplo, é ridículo o número de mulheres em posição de gerência, quase não existe, assim. Eu conheci uma sensei, né, uma mulher que era a chefe do departamento dela, e os médicos homens respondiam a ela, né? Ela era sensei do departamento de pediatria do hospital onde o Vinícius frequentava, né? Quando a gente morava no Japão. E ela era sensei, ela era mestre. Todo mundo perguntava pra ela que dava a resposta final pra tudo, né? Uma mulher. Mas isso é muito raro e é uma coisa que é tipicamente feminina, né? Lidar com crianças, né? Médica de criança, pediatria. Então, não é que ela era a engenheira-chefe, né? Ela era a pediatra-chefe. Então, isso é muito raro, de fato, no Japão. Então, eu acho isso muito bonito no filme, né? Essa marca de identificação
questão da personagem Kayako ser esse som gutural que tá saindo do fundo da garganta, né? Que realmente lembra ela provavelmente deve ter sido enforcada pelo marido. Porque essa é a lenda do filme, né? Que o assassinato e a violência, ela paralisa os atores da violência, né? Que sofrem e o que pratica no tempo, né? O marido mata a esposa, depois mata o próprio filho e depois se mata. E essa violência, ela fica para sempre, né? Ela se eterniza. Então os personagens estão sempre constantemente, né? Os fantasmas, os 3 fantasmas estão constantemente sofrendo a mesma violência, né? Eles paralisam no tempo e cometendo a violência. Então, por isso que ela tá, imagino, né, que ela tá sempre produzindo esse som, né, que é muito assustador, né? Que é um som que eu depois descobri que é o próprio diretor que faz, com a própria voz. É o que eu mais lembrava do filme quando eu vi no cinema, dos dois, né? Que o americano usa também esse som, assim, bem típico desse filme. Você antes de ver qualquer coisa, você já ouve ela chegando, né? Eu acho que isso me fez pensar 2 coisas, né? Essa eternização da violência, né? Que ela vem muito ao encontro, né? Ela está muito concordante com a ideia que o Freud elaborou primeiramente, né? Que é essa ideia de que você, inconscientemente, durante a vida, você vai repetindo o seu trauma, né? Você tem uma tendência muito grande a repetir e se comportar para reviver o trauma, né? O trauma, ele te acompanha a vida toda, se você não lida com ele. Então essa é uma visão minha ocidental, mas uma coisa que eu me colocando lá no Japão, na cultura japonesa, eu fico pensando também que tanto nesse filme quanto nos outros filmes de J-horror, especialmente o Ringo, tem uma ideia interessante também de que o mal e a violência e o caos, eles contaminam, né? Como você falou no início do episódio, eles contaminam tudo. Eles são como se fosse um vírus, uma bactéria que se espalha, uma epidemia. E aí eu achei o filme muito legal, a estrutura do filme, essa estrutura que o diretor escolheu, o roteirista, é muito legal para mostrar isso, que essa violência e esse trauma e esse crime, ele afeta todos. Ele afeta a sociedade, que é uma ideia bem coletivista, bem japonesa, né? Tanto é que o filme japonês, ele praticamente é difícil achar um protagonista. O filme, ele é dividido em segmentos, né? De acordo com cada personagem, assim. E os personagens não necessariamente têm uma ligação entre eles. Aí você não se coloca assim, você não se liga muito no destino e no sofrimento de 1 ou 2 personagens no filme. Você vê uma ação terrível que se espalha sem nenhum tipo de escolha. Quem entrar na casa se contamina com aquilo. Então o japonês também pensa muito assim, sabe? O que é ruim não só para 1 ou 2 pessoas, o que é ruim para todos. Isso é o pior violência que pode acontecer. Uma coisa que se espalha por todo mundo, pelo coletivismo, pela sociedade, assim. Que é também uma ideia parecida com a do Ringo, né? Que é a fita, ela vai passando de pessoas em pessoas em pessoas, né? E quem for vendo vai adquirindo a maldição. Quem entrar nessa casa adquire a maldição e vai passando para outros e para outros e para outros, né? Esse elemento de contágio, né? Que não... Você tem que... Talvez, até voltando a esse assunto, né? Do filme como denúncia, entre aspas, né? Que a gente está falando aqui, né? Papel da mulher no Japão e tal. Isso não é um problema exclusivo deles, né? Inclusive, a gente mora no Brasil, então ninguém está dando lição de moral nenhuma aqui, mas realmente, talvez a solução é isso, né? Que esse caso da Kayako e do Toshio, essa maldição que não tem um cura, não tem um rezo, não tem um monge budista que vai lá e apagou e tal, não existe isso. Então parece que talvez a única maneira de você impedir que isso aconteça, talvez a conclusão aqui a gente possa chegar, né? Esse mal dessa violência contaminante, né? É você como sociedade, como um todo, né? Impedir que ela aconteça, né? Só não tem como parar uma vez ela rolou já, né? Eu acho que é isso, talvez, né? Não é completamente sem esperança esse mundo do filme, né? Você diz, olha, se você fechar os olhos para essa violência interna, privada, secreta, familiar, é isso que acontece, se alastra, né? Então todo mundo é meio que responsável. E eu acho que, por exemplo, aquela figura da velhinha também acho que tem um pouco disso, né? De abandono, né? Tá todo mundo meio que fechando o olho para esses pequenos problemas privados, né? Que se você se interessar e ajudar, isso nem acontece, né? Não tem como você devolver o gênio para dentro da lâmpada, né? A Kayako já tá solta, o filho já tá solto, então só com um certo cuidado coletivo que a gente impede que isso aconteça, né? Sei lá, é uma interpretação aqui agora que eu tive. Se eu me coloco no lugar de um homem japonês, por exemplo, e eu tô um homem violento, por exemplo, tentando me colocar no lugar desse marido no filme, tentando sentir algum tipo de empatia com ele, uma coisa que se eu fosse japonês, talvez me fosse uma marra social
social, uma marra moral, assim, porra, eu não posso fazer isso moralmente, que eu quero fazer com a minha mulher e com meu filho, sabe? Talvez seja isso, assim, se eu cometer esse tipo de violência, sabe, a gente pode se transformar numa família de fantasmas que espalha maldição por toda a sociedade. Eu vou afetar as pessoas ao meu redor, eu vou afetar o coletivo ao meu redor, a comunidade. E isso é muito sério pro japonês, muito sério. Vai ser uma fonte de vergonha, né? Se eu fizer isso. Não, mas então essa leitura, né, a maldição não como uma coisa que é tão espiritual e sim meio social, né? Comunicável, que nem uma doença mesmo. Eu achei isso sem ser literalmente sobre isso, né? Que a gente já falou, né? Do The 28 Days Later, né? Aquele que é um filme sobre epidemia, né? Esse é um filme que a gente pode falar que é um filme sobre uma epidemia no sentido, né, em segundo plano, assim, eu acho, né? Você pode fazer essa interpretação, que é bem legal, né? Não tem uma cura, você só impede que ele aconteça pela primeira vez. Se há talvez algum comentário social que esse filme faz, ele esteja na última cena ou na penúltima cena, que é um frame rapidinho, em que você vê, assim, você vê essa epidemia, né, do fantasma, da fantasma, né, se espalhando pela cidade, as pessoas desaparecendo e morrendo, e você vê, quase antes do último frame do filme, uma tomada externa em que você vê as ruas da cidade vazias e vários cartazes de pessoas desaparecidas, talvez apontando justamente para um possível desdobramento, né, desse problema que não tem solução. Olha, violência doméstica e todas as reverberações que ela pode causar, a consequência disso é isso, assim, é uma cidade esvaziada, no final dos contos, não vai sobrar ninguém. Talvez seja, né, mais perto, né, que o filme chegue a fazer algum tipo de denúncia, né? Mas ainda assim, o principal do filme é bem outro, né? Assim, é interessante ver esse aspecto quase body horror, porque de fato a maldição ela se dá por contágio, né? Como se ela fosse um vírus mesmo. Interessante você ver nesse cinema de horror japonês que certas categorias, né, que são tão específicas, né, no cinema de horror ocidental, elas vão se mesclando, porque a gente tá aqui falando sobre um filme que é essencialmente um filme sobre casa mal assombrada, né? Mas tem elementos de fantasma, tem elementos de body horror também, eu não sei se vocês notaram isso, mas assim, eu pelo menos assim, senti uma certa vibe surrealista em determinados momentos, né, em certas cenas, como por exemplo aquela cena do sonho dos gatinhos, ou mesmo a cena do elevador também, que é uma das personagens, ela tá subindo de elevador e você vê o rosto do menino na porta do elevador, assim, também em todos os andares. É aterrorizante aquilo, assim, também não sei, me passa uma vibe, assim, porque talvez, não sei, Jean Cocteau, né, o cineasta francês, talvez tivesse bolado alguma cena parecida se ele fosse fazer um filme de gênero. Então, é engraçado como no cinema japonês essas coisas elas vão se mesclando e vão se misturando, assim, elas vão se multipolinizando, assim, sabe? Um filme que ele pertence a várias categorias ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, é muito bom de se ver. Realmente. Tinha esse elemento dessa maldição, né, que se alastra no final. O Igor mencionou que tem esse elemento dos posters de pessoas desaparecidas que vai aumentando ao longo do filme, né? Mas um elemento que eu achei interessante, né, que se fosse aqui no Brasil, a gente não notaria que quando a assistência social chega no primeiro segmento, que ela é o mais próximo que a gente tem do filme de um protagonista, apesar de que ela também, eu acho que não é. Ela é uma das várias. Quando ela encontra aquela senhora lá, meio catatônica, lá, naquele momento meio abandonada, né? Porque a gente descobre depois que a família dela toda tá morta, inclusive ela depois morre pela Kayako, a quantidade de lixo que tem, né? E é uma versão de lixo, assim, japonesa, né? Que quando, por exemplo, é como se fosse uma hoarder vivendo lá, né? Aquelas acumuladoras compulsivas. Só que tem, tipo, 3 papéis, um biscoito, uma caixinha de suco virada. É isso, o grande caos na mente do japonês, né? Aí você vê o acumulador compulsivo americano. A minha esposa, inclusive, ela adorava esse programa, né? Tem umas casas que você não consegue nem entrar no quarto de tanto lixo que é a versão capitalista ocidental comparada com essa versão achei tão meio meiga, né? De abandono, assim. 4 papéis e um biscoitinho e, nossa, imagina o público japonês falando, nossa, que pardieiro, que coisa imunda, né? Tanto é que no final do filme, quando realmente, como o Igor menciona, tá meio vazio, né? Aquela Tóquio vazia, com pôster, você vê um lixo na rua, mas aquele lixo pacato, assim, um papel, um jornal ali e tal, que eu acho que isso, eles simbolizam um abandono completo lá, que a gente aqui é tipo uma terça-feira, né? Tem nada, né? Eu pensei sobre o lixo na casa, né? E de fato, né, o lixo, assim, pelo chão, espalhado pela casa, é um horror na cultura japonesa, assim. Por isso que também tem tão pouco, porque já é suficiente 3 coisinhos, um saquinho, um copinho, assim, já é suficiente pra estar um horror. E o pior de tudo é o tatame sujo também de xixi, né? Então também bem horroroso pro japonês isso. Pra todo mundo, é claro, né? Mas eu acho que também, além dessa ideia de desolamento e descuido, né? Que você falou, eu acho que também é
uma manifestação dessa eternização da violência que eu falei, né? E do caos, né? Porque quando o marido enlouquece e começa a violentar o filho e a esposa, e começa a machucar, né? E no início do filme você tem uma ideia assim muito ambígua e muito implícita de que ele tem uma lâmina, né? Um estilete, né? Então você imagina que ele tá bagunçando tudo, né? Que ele tá fazendo uma desordem absoluta. Ou seja, a sujeira e a desordem na casa, ela também é um espelho, um reflexo da violência, né? Dele, né? Então, eu acho que isso também, os fantasmas continuam fazendo essa bagunça. Também são perpetuadores do caos, assim, da sujeira e da violência, assim. Eles estão lá para perturbar essa ordem japonesa, calminha, quietinha, né? Eles estão ali para falar que às vezes é só uma fachada, né? Porque por fora essa casa simbolicamente, né? Você não vê, não dá nada, né? Ela não parece um castelo gótico, né? Não tem névoa e a teia de aranha e tal. Ela tem aquela fachada aparente, né, padronizada, mas entrando nela, que é aí que você é exposto a essa vida interna destrutiva, né? Você sente isso no Japão. Eu senti muito isso. Essa calma, essa serenidade. Você, especialmente quando você vai num templo, ou então quando você, por exemplo, senta e aprecia uma casa japonesa assim de fora, sabe? Você sente uma harmonia e uma calma, uma tranquilidade. Realmente as pessoas, elas não fazem muito barulho, elas não perturbam muitas outras, de fato. Então é um país que você se sente que você pode ir sozinho, que ninguém vai ficar te incomodando. Se você quer ficar sozinho e calmo e tranquilo na sua, o Japão é o melhor lugar do mundo. Ninguém vai te incomodar, vai te encher o saco lá. E aí você tem sempre aqueles espaços públicos muito calmos, muito serenos, assim, sabe? Você vai num templo, é quase emocionante. Tem gente que até chora de emoção quando tá num templo, de tão sereno e calmo que é. Você sente uma ausência mesmo de ansiedade e frenesi total, absoluto. Mas isso às vezes é uma fachada, né? Às vezes a esfera privada, né? O que acontece dentro da casa de uma família, ninguém sabe, mas pode ser uma coisa horrível, violenta e caótica, né? Eu gosto muito dessa ideia de vários protagonistas, né? Eu gosto muito de como o filme é realmente dividido em segmentos, assim. Ele não tem um fim específico, não tem nada resolvido, não tem nada explicado no final. Isso é legal a gente falar, porque realmente eu senti que o filme é quebrado em capítulos, cada um com o nome de um personagem, né? É meio como se fossem pequenos contos de terror, que se você acumula ele, você vê que tem uma trama toda, né? Mas eles são meio que curtas, independentes, quase, né? Isso é um elemento, eu achei bem contemporâneo, bem sabe, anos 90, 2000, do que você vê nesse filme, né? Que eu até anotei aqui, né? A gente começa com a assistente social, que ela é rica, que ela volta depois no filme a aparecer. Depois tem o filho da senhora, depois a outra filha, depois aquele detetive aposentado, né? Que ele conhecia esse caso original e não queria voltar. E em cada um desses capítulos, né? Depois tem o capítulo da filha dele, né? E da Izumi. E no final, o último capítulo chama Kayako, né? Que você vê um pouco esse prelúdio do que aconteceu no passado com ela. Interessante esse último capítulo, né? Porque o capítulo que se chama Kayako, que você acha que vai ser sobre a Kayako, mas não, né? A Rika volta à cena, né? A Rika, ela volta à casa, porque ela tem que, pelo menos, tentar salvar a amiga dela que foi pra lá. Não foi isso? Por isso que ela foi? Sim. É uma maneira dela de gerar um elo meio empático com a Kayako, né? É quando ela repete sem querer aquele gesto dela, né? De tampar a cara, né? De você se enfrentar aquele horror, assim, você tem que se cobrir. Isso meio que deixa ela entrar em contato com a Kayako e ver pelos olhos dela, né? Eu achei isso uma jogada interessante, né? Você se colocou no lugar dela, né? Isso entra no surrealismo um pouco que o Igor mencionou, porque o filme, ele tem não só a cena que ela sonha com vários gatos ao redor dela, né? E a cena do menino do elevador também é maravilhosa, que vocês falaram, né? Mas tem uma cena que o policial vai até lá a casa pra tentar queimar tudo com gasolina, né? E ele vê a filha dele lá na casa. Ele tem um sonho acordado, mais velha. E os dois se olham e se encontram. Parece que eles se encontram nesse reino dos sonhos onírico e se reconhecem. E aí acontece um pouco esse elo onírico e surreal entre a Kayako e a Rika no final do filme. O diretor não deixa a gente descobrir, a Rika descobrir e a gente, espectador, descobrir o que aconteceu realmente com a Kayako, né? A ligação parece que é feita só para ela sentir a violência, para ela sentir o sofrimento, assim, que a Kayako sofreu. Tanto é que ela testemunha o marido, né? Ela vê ele chegando nela, né? Não... Parece que a ligação foi feita, que a Kayako quis que a Rika soubesse, assim, olha o que o meu marido fez comigo. E acabou, é isso, sabe? Não tem justificativa. Não tem nenhuma, que o filme americano faz errado, péssimo.
horroroso. Porque o filme, eles mostram a Kayako como stalker, meio como se fosse a culpada de ela ter stalkeando o Bill Pullman, professor lá. Na versão americana explica que ela tinha uma queda por esse professor americano, Bill Pullman, aí o marido descobre e mata, né? É uma explicação meio desnecessária, que não tem no japonês, né? A gente só sabe que ele matou ela. Não, exatamente, ou seja, o marido, ele não tem nenhuma culpa expiada, nada, não tem justificativa nenhuma, nada salva esse cara. Sim, mas eu também recordo que esse marido, ele suspeita, agora o filme japonês, ainda bem que ele não faz isso, graças a Deus que ele não faz isso, ele não tenta dar nenhuma explicação, mas o filme japonês, ele meio que deixa subentendido de que talvez aquele filho que eles tiveram, né, o Toshio, ele não fosse um filho legítimo, né, fosse um filho que ela tivesse com uma outra pessoa. Mas assim, enfim, né, obviamente isso não justifica a violência, né, que ela sofreu. Mas eu queria fazer um comentário dessa cena que eu achei brilhante também. Cena em que o detetive aposentado, né, ele volta para casa, ele vai para casa com o intuito de queimar a casa, e aí ele tem uma visão que é a visão da filha dele no futuro. E depois quando você vai ver o episódio da Izumi, você vai ver que ela estará de fato na casa, mas assim, muitos anos depois, né, numa espécie de brincadeira de vamos entrar na casa mal assombrada, quem é que ousa entrar na casa mal assombrada, né, que ela fez com as amigas. Aí as amigas morreram, mas antes, né, uma das coisas que talvez tenha assustado ela, né, fizeram com que ela saísse, né, da casa, foi que ela parece que ela viu o fantasma do pai, sendo que o fantasma do pai era o detetive, né, estando lá prestes a queimar a casa. Eu achei isso genial, eu achei isso fantástico. E queria fazer um comentáriozinho também a respeito desse final, né, assim, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, concordo com o que o Diego falou, né, não tem propósito nenhum, né, assim, é como se a Kayako, ela, sem propósito nenhum, talvez com um propósito, assim, assim, não chega a ser um propósito, porque um propósito precisa da ideia de um pensamento racional, né, de uma ação deliberada, né, movida por um pensamento racional, sendo que não é isso, né. Mas vamos usar essa palavra, né? Propósito. O propósito dela seria justamente espalhar esse horror, né? Espalhar essa experiência da violência, porque um outro elemento surrealista, né, do filme é que parece que a Rika, ela meio que troca de lugar com a Kayako no final, porque parece que as lembranças da Kayako acontecem com a Rika no papel dela, e no final você vê a Rika meio que se transformando na Kayako. E você repete aquelas cenas da Kayako que tinha sido fantasmagórica, pálida antes, com uma versão dela humanizada, né? Os mesmos momentos dela ao longo do filme, só que ela tá normal, né? Não tá aquela pintura branca, né? Mas ela normal é a Rika. Uau, eu não sei, talvez eu viajei. Trocou de lugar com ela, né? Trocou de lugar, é justamente assim, você vê a Kayako revivendo aqueles momentos, mas quando aparece isso é a atriz pelo menos assim, é a atriz que interpreta a personagem Rika no filme, fazendo o papel da Kayako. E eu entendi que houve uma troca de papéis aí. É como se a Rika agora assumisse o papel da fantasma vingativa, como se a Rika agora fosse a nova Kayako. Ou seja, novamente, voltando àquele ponto que vocês estavam falando, cavalheiros, é uma violência que ela não tem objetivo, que ela não tem uma racionalidade, ela simplesmente vai se perpetuando na sociedade, ela vai se espalhando como um vírus por todo lugar, e ela vai contaminando a tudo e a todos, a ponto de deixar a cidade vazia. Quando o Igor mencionou a questão do filho ilegítimo, né? Isso acontece quando o marido que é assassinado junto com a esposa, né? Um dos hóspedes da casa, o filho da velhinha catatônica, né? Como é que é o nome dela? O filho da senhora chama Katsuya, a dona chama Satie, a velhinha. Satie, é o filho da Satie, o Katsuya, né? Dentro do episódio de Katsuya, desse marido, tem uma hora que ele também tem ele meio que absorve, né? Meio que é possuído, entre aspas, pelo espírito do marido violento. Aquele jogo que é feito com luz, não é? Com sombra na cara dele. Muito bem bolada essa cena. Exatamente. E aí ele começa a delirar meio como o marido da Kayako delirava. Ele começa a repetir baixinho, assim, esse filho não é meu, esse filho não é meu. Falei pra ela muitas vezes, esse filho não é... Sabe? Ou seja, meio dando a entender que talvez o filho seja ilegítimo, mas eu acho que deu mais a entender de que o marido estava enlouquecendo, estava ficando paranoico, estava doido. E é legal essa cena, porque realmente o Katsuya e a mulher dele nem filho tem, né? Então é claramente tipo uma coisa que baixou nele, né? Eles não têm um filho. E eu achei outra coisa legal também do filme, que aquela casa, especialmente o segundo andar, como se fosse uma outra dimensão. E eu pensei nisso porque é uma dimensão meio que os mortos estão lá. E aí é uma dimensão meio de transição entre a dimensão dos vivos e dos mortos, né? Porque eu achei interessante o barulho que faz no ouvido de vários personagens. Quando estão na casa, eles sentem uma mudança de frequência no ouvido, assim. Tem um barulho de frequência aguda, assim. Tem uma dor no ouvido, assim. Como se eles estivessem entrando num reino, né, sei lá, numa dimensão onde a frequência e a pressão fossem diferentes, assim.
É como se estivesse subindo ou descendo, né? De altura, né? E afeta seu ouvido, né? É aquele ruidinho, assim. Então eu acho isso brilhante no filme. É um filme com um orçamento tão baixo, sabe? Que dá pra ver que é maquiagem branca, né? E o sangue é meio falso, vermelho, laranja, sabe? Mas tem tantas coisas juntas, bem utilizadas, assim, sabe? Que você dá pra ver, é um filme perfeito pra, olha, você não precisa de muito dinheiro pra fazer um filme bom e eficiente. Porque o som é tão bem usado. Todos esses elementos pequenos, né? O som gutural da garganta da Kayako, esse som da mudança de frequência, né? Poucas coisas vão se somando. Os miados de gato. Exatamente, a voz, o miado forte, agudo do gato saindo pela boca do menino, sabe? São vários elementos que juntos ficam bem costurados e ficam realmente... dão uma sensação de... que o Igor sempre gosta de mencionar, né? Mas dá uma sensação de não familiar, né? De unheimlich, né? De inquietude, né, e de estranho, e então isso é uma estratégia que o filme utiliza muito bem, sabe, de estranheza. Você tem uma sensação de estranheza, especialmente se você é ocidental, né? É bom mencionar, né, no episódio, porque esse filme, essa época, né, essa onda de terror japonês, J-horror, foi tão marcante lá no Japão também, especialmente no Japão, que até hoje, por exemplo, você vai em alguns parques de diversão, especialmente, e se tem algum trem fantasma, o que vocês acham que são os fantasmas? Né? Marcou muito a cultura japonesa, né? E aí você vê as meninas entrando, né, nas casas mal assombradas, lá nos parques de diversão japoneses, né, apavoradas, gritando e tal, sabe? E essa fantasma com um cabelo grande, gigante, preto, assim, sabe? E pálida, com o olhão arregalado, saindo um som terrível da garganta. Isso aí é apavorante pro japonês. Então, pessoal, essa foi nossa conversa sobre o grito, né? A gente falou muito, né? A gente tem essa vantagem de ter um membro aqui que morou no Japão e tem essa perspectiva, esse insight todo hiper valioso, né? Espero que vocês tenham curtido, né? E, em geral, né, o J-horror é um gênero bem legal, contemporâneo, assim, moderno, que vale ser assistido. Tem muitos filmes, não só japoneses, que foram influenciados, né? Eu já vi filme tailandês, né, com essa pegada, próprios filmes chineses também, em Hong Kong. Fez ondas até no cinema americano também, né? Não só como remakes, mas marcou bastante e tem muita coisa legal no meio lá. Mas pra vocês não ter que ficar sofrendo, assim, pra ver o que eu vou assistir de filme sem saber direito, vamos aproveitar então já falar das nossas dicas da semana, né? Grande Diego Nunes, nosso corresponsal nipônico. Qual é a sua dica para os ouvintes que assistiram e querem ver algo depois de terem assistido O Grito, por exemplo? Eu recomendei já, né, para vocês durante o episódio. Eu recomendo um filme chamado Pulse, que o Felipe já falou, né? Chama Cairo, no original. Cairo, exatamente, com K, Cairo, do Kiyoshi Kurosawa. Excelente filme, bem atmosférico, bem interpretado. A ideia é muito original, muito interessante, bem uma crítica também à modernidade, sabe? Tem muito a ver com a internet, com tecnologia. O filme ótimo, muito bom, excelente, talvez o melhor dessa safra, assim. Recomendo muito esse filme. Boto fé. O Kurosawa, ele tá ativo ainda, ele é muito bom mesmo. O cinema dele é bem interessante, ele faz bastantes filmes, né? Tem filme que lança 2 por ano, assim. É um diretor relativamente recente, jovem, assim, que vale a pena você acompanhar. Igor, qual é a sua dica pros ouvintes? Minha dica é uma dica quase que um lugar comum, assim, para quem já conhece um pouquinho de cinema japonês, né? Fui aqui num dos grandes clássicos, né, do cinema de horror japonês, que eu acho que nem sei se esse filme ele pode ser considerado um filme de horror, né, assim, num sentido contemporâneo da palavra, mas eu recomendo todos assistirem. Fantasia, né? Pois é, porque ele mistura elementos de fantasia, ele tem um drama épico também, mas assim, seja qual for a categoria desse filme, eu recomendo a todas as pessoas, fãs e não fãs do gênero de horror, assistirem esse filme, porque ele é simplesmente um dos filmes mais lindos da história do cinema, né? E por favor, acredita em mim, eu assisto filme pra caralho, sabe? E esse filme é um dos filmes mais lindos que eu já assisti. Kawadan, filme de 1964, dirigido por Mozaki Kobayashi. Assistam, é lindo. Esse filme é muito legal, é uma antologia de histórias tradicionais. Filme colorido, assim, muito bonito também, dos anos 60, filmaço. Inclusive, acho que tá fazendo 60 anos esse ano agora. Kwaidan, filmaço do Kobayashi, muito legal, excelente dica. Esse mesmo cara dirigiu aquele Harakiri, que é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, assim, de samurais, assim. Mas aquele não é de terror, é um drama de samurais perfeito, eu acho. Harakiri é muito excelente filme, recomendo também bastante. Inclusive, a refilmagem do Takashi Miike é melhor do que o original, eu achei. E agora sim, a minha dica, né? Quando a gente tava planejando
planejando a temporada, né, de Casas Mal-Assombradas, eu queria que tivesse algum japonês. Eu cogitei durante muito tempo um filme chamado House, de 77, só que a gente ficou pensando assim, esse filme eu acho uma obra-prima, mas eu acho que fazia mais sentido pra gente aqui no programa um filme de horror um pouco mais recente, que fosse um filme que as pessoas tivessem algum tipo de ligação, né? Porque o House é ótimo e tal, mas eu acho que ele é meio obscuro, né? Então a gente decidiu não fazer um episódio sobre ele, mas então eu queria aproveitar, deixar minha dica então. House, de 77, não tem tradução brasileira, House, né, casa em inglês, filme japonês, Nobuhiko Obayashi. É um filme hiper surreal, é mais surreal do que o terror, é teoricamente de uma casa assombrada, mas é psicodélico total, assim. Eu acho esse filme tão legal, tem partes meio animadas, tem parte meio musical, tem parte meio drama, meio melodrama, meio comédia. É um filme, assim, que toca todos os gêneros, absurdo, louquíssimo, super colorido, super legal. Eu acho que é até difícil de explicar, né, se você tem acesso a algum tipo MUBI da vida e tal, eu acho que tem maneira de você descolar esse filme. É muito interessante, vale a pena. Só saiba que não é um terrorzão direto, assim como era o Grito, né? House, de 77, filmaço também. Então é isso, pessoal. Essas foram nossas dicas de hoje. Valeu pela audiência, esperamos que vocês tenham gostado. No episódio que vem a gente vai continuar nossa temporada de Casas Mal-Assombradas, né? Nós vamos voltar para os anos 60, falar sobre um grande clássico, uma adaptação literária, filme lindíssimo, Os Inocentes, estrelado pela Deborah Kerr, um filme de 61. Que filme bonito, e é uma adaptação daquele livro do Henry James, né? A Volta do Parafuso, né? Uma história de fantasmas clássica, assim, vitoriana. Filmaço, assim, né? Eu sei que não tem nada a ver com nada, mas eu tava vendo um dia desses os filmes favoritos do Mike Mignola, aquele criador do Hellboy, e ele mencionava como número 1 esse aqui, Os Inocentes. É um filme que eu acho que é muito legal e inspirou muitos outros também. Tem outras adaptações desse mesmo história, mas o que a gente vai falar no próximo episódio é Os Inocentes. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar só o nosso último tchau derradeiro do episódio para os ouvintes. Grande Igor de Campos. Cavalheiros, é sempre um prazer conversar com vocês a respeito desses filmes. Gostei muito. Eu acho que minha apreciação do filme melhorou ainda mais depois de saber desses detalhes da cultura e da sociedade japonesa, graças ao grande Diego Nunes. Muito obrigado pelos insights que vocês me deram hoje. The Grudge ficou ainda melhor para mim, o original japonês, claro, vale dizer, ficou ainda melhor para mim, e ansioso para falar com vocês a respeito dos Inocentes no nosso próximo episódio. É isso aí. A todos e todas que nos escutaram, muito obrigado pela paciência, pela audiência, e valeu, gente. Até a próxima. Muito bom. Diego Nunes. Foi ótimo, pessoal. Adorei também a nossa discussão. O Igor também não fica para trás, né? Essa observação sobre o finalzinho, né, da cidade deserta, assim, foi ótima. Não tinha percebido. Então, curti muito também. O filme tá bem mais enriquecido, sem dúvida. E muito empolgado pra gente falar dos Inocentes, né? Um dos filmes favoritos do Scorsese também, eu acho. Acho que é o filme que ele falou que ficou mais assustado. O filme de terror favorito dele. Então, abraço a todos. Até lá. É isso aí, pessoal. E eu sou o Felipe Sobreiro. Esperamos você daqui a 2 semanas. Falou!